tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana Lima e hoje estou aqui para falar um pouco sobre climatologia. Vamos lá aprender um pouco comigo? Inicialmente, eu trouxe as camadas da atmosfera. Em azul, a troposfera, que é a camada mais superficial, mais próxima da superfície terrestre. E, claro, ela é responsável pela formação das nuvens. A estratosfera é a camada bastante conhecida por ter presente a camada de ozônio. A mesosfera é uma camada intermediária, tem cerca de 600 quilômetros aproximadamente da Terra, essa altitude, e ela já tem baixas temperaturas. A ionosfera, que é a camada azul mais claro, é caracterizada por ter partículas de íons, ou seja, partículas eletrizadas que têm a propriedade de refletir as ondas de rádio, por isso que chamamos elas de ionosfera. E já a exosfera tem cerca de 500 a 700 quilômetros da superfície terrestre. Os átomos de oxigênio, hidrogênio e hélio formam uma atmosfera muito tênue e as leis dos gases deixam de ser válidas. Ou seja, na exosfera nós possuímos uma ausência dessa gravidade, assim como na exosfera está presente alguns tipos de satélites, tá certo? Que, no caso, caracteriza essa camada. Vamos lá adiante? Aqui nós vamos falar um pouquinho do movimento de rotação. Nós sabemos que o movimento de rotação é aquele que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e dura aproximadamente 24 horas. Vocês percebem que a Terra ela está inclinada no seu eixo de rotação. Aqui uma parte da Terra, claro, vai ser noite e a parte da Terra será dia. Vocês percebem que o Sol ele vai iluminar a Terra de acordo com a sua inclinação e não de forma horizontal, ok? Então, vamos lá? Movimento de translação. O movimento de translação é aquele que a Terra faz em torno do Sol e que dura aproximadamente 365 dias, 6 horas, tá bem? Então, esse movimento, nós percebemos também que enquanto há o movimento de translação, o movimento de rotação na Terra também está acontecendo. Estações do ano. As estações do ano, elas são definidas principalmente do norte do nosso planeta, onde essa iluminação solar ela é bastante regrada, tá bem? Então, onde a gente tem essa iluminação regrada, nós temos a delimitação das estações do ano mais corretas, já o inverno, o verão, o outono e a primavera, que é a estação das flores, ok? Agora eu vou trazer a diferença para vocês entre tempo e clima. Nós já vimos as características mais gerais dessa formação do clima, da influência da rotação e da translação para o clima, mas agora vamos saber a diferença propriamente dita, tá? Tempo e clima. Eu trouxe duas frases aqui. Hoje o dia está quente e úmido aqui em Bom Jardim. Vamos lá? E a segunda frase. A cidade de Surubim tem um clima semiárido típico do Agreste. Na primeira frase, a gente percebe que eu estou falando de quê? Estou falando do tempo, é algo efêmero, tá certo? É algo que é passageiro. Apenas o dia está quente e úmido. Porém, logo abaixo, a cidade de Surubim tem um clima semiárido típico do Agreste. Eu estou falando do clima, que é algo realmente duradouro. Então, a gente percebe que tempo é o estado momentâneo da atmosfera em determinada área. E pode mudar em um instante, de um instante para outro. E já quando a gente vê o clima, a gente percebe que é um comportamento do tempo em determinada área e pode variar, se mudar no caso, entre 30 e 35 anos. Há também uma relação entre os fatores e elementos climáticos. O clima muda de uma área para outra devido a apresentar um conjunto de fatores climáticos que são responsáveis pelo comportamento dos elementos climáticos. Vamos falar dos elementos agora? Eu trouxe aqui 4 elementos. O primeiro foi a umidade, o terceiro a temperatura, o terceiro a radiação e o quarto a pressão atmosférica. A umidade se refere à quantidade, ao nível de umidade que se tem no local. A temperatura varia, de alta a baixa. A radiação também vai depender se ela é intensa ou se ela não é intensa.
e a pressão, se essa pressão atmosférica ela é alta ou é uma pressão, digamos que baixa, não é? Então, esses elementos climáticos vão sim determinar um tipo de clima. E aqui, os fatores. Nós temos como fatores a latitude, a altitude, as massas de ar, a continentalidade e maritimidade, as correntes marítimas, a vegetação e o relevo. A latitude é relacionada à distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Então, maior latitude é igual a menor temperatura, minha gente. E quanto menor for a latitude, maior será a temperatura. Já na altitude, quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. A gente vê isso muito em jogos de futebol, né? Onde as pessoas dizem, o Brasil vai jogar hoje no Equador, numa área muito alta, que tem uma altitude muito elevada. Então, com certeza, a temperatura também será mais baixa. As massas de ar. É uma porção de ar, né, que se desloca pela diferença de pressão. Ela vai se deslocando de uma área para outra, podendo se deslocar do oceano para o continente, ou do continente para o oceano. Continentalidade e maritimidade é quando há uma relação de temperatura e umidade. Como assim? Se sua cidade está próxima ao mar, ao oceano, ela tende a ter características mais úmidas. Enquanto que, se você estiver no centro do país, não for próxima do mar, por exemplo, você tende, claro, sua cidade tende a ser um pouco mais quente. Então, essa é a influência do continente e a influência do mar na quantidade de umidade. Correntes marítimas são porções de água que se deslocam nos oceanos pela ação dos ventos e da rotação da Terra, sendo capazes de alterar a temperatura atmosférica. Então, algo muito importante também são as correntes marítimas. Vegetação, claro, né? Influencia na absorção e na irradiação de calor, além da umidade atmosférica. A gente percebe isso através da evapotranspiração. Percebemos também, né, na Amazônia, por exemplo, que a umidade que tem presente na vegetação faz com que hajam chuvas constantes, claro, influenciando no clima. O relevo. O relevo também influencia no clima. Em que sentido? Relaciona-se com a altitude, com a temperatura. Por exemplo, se a gente tem relevos altos, consequentemente, com altitude elevada, a gente vai ter uma temperatura mais baixa, né? Vai ter uma umidade mais baixa também, quanto mais alto, mais frio. Entenderam? Então, todos esses fatores estão, claro, que ligados à diferenciação do clima. De ar, é válido salientar que no verão nós temos a MSC, que é a massa equatorial continental localizada no continente, porém ela é quente e úmida por estar sobre a floresta amazônica. Nós temos a MEA, que é a massa equatorial atlântica. Ela é uma massa também quente e úmida, está localizada no Oceano Atlântico. Nós temos a MTA, que é a massa tropical atlântica. Ela é quente e úmida por estar também localizada no Oceano Atlântico e entre as linhas dos trópicos. MTC, uma massa tropical continental. Ela é uma massa quente, porém não úmida e sim seca por estar sobre o continente. Aqui no inverno a gente tem a massa equatorial continental, porém com a menor abrangência por estar no inverno, né? Quente e úmida. A massa equatorial atlântica, também quente e úmida. A gente tem aqui a massa tropical atlântica, quente e úmida, é localizada no Oceano Atlântico. Temos a massa polar atlântica, que é um diferencial que aqui no verão não tem, mas no inverno tem, tá certo? Com influência mais fria no continente. E a gente tem a massa tropical continental, que é aquela massa seca, quente e seca, né, que eu falei para vocês. Agora, eu irei falar um pouco da influência da poluição no clima, né? Como a poluição, ela provoca, né, essas alterações no meio ambiente. E, claro, isso por introdução de elementos estranhos ou modificação da concentração dos elementos naturais. Isso se refere à poluição. O ecossistema natural ou agrário também é alvo de poluição. A casa em microescala também polui. O sistema urbano polui bastante. E, claro, isso de uma maneira cíclica. Fenômenos poluentes que eu trouxe aqui para vocês, alguns deles: a inversão térmica, as ilhas de calor, o efeito estufa, a camada de ozônio e também as chuvas ácidas são fenômenos que, óbvio, poluem o nosso meio ambiente. Nessa primeira imagem, nós possuímos a inversão térmica. Vocês podem observar que na primeira imagem, digamos que é
é o fluxo normal, tá certo? Onde tem-se o ar quente, o ar frio e o ar mais frio. Quando nós temos inversão térmica, o ar frio ele fica embaixo e a poluição ela fica concentrada, tá certo? Durante a noite, principalmente, claro. E o ar quente, ele fica aqui no intermediário. E o ar frio, a gente não vai ter um ar mais frio, tá certo? A gente só vai ter ar frio e o ar quente no meio por conta da poluição, que não deixa o fluxo normal acontecer. Aqui nós estamos observando uma ilha de calor. É quando nós temos, por exemplo, um pico de temperatura onde se tem muito concreto. Por quê? Porque o calor que é absorvido não consegue ser emanado para fora. Vocês percebem que onde tem mais árvores, vai haver, quanto mais árvores, uma diminuição ainda maior desse calor, dessa temperatura. Então, mostra, assim, que o diferencial de uma cidade, por exemplo, é, sim, essa quantidade de concreto. Aqui a gente tem o efeito estufa, né? É um efeito natural, como a gente sabe, ele é agravado devido a grande leva de gases poluentes que são jogados à atmosfera. Aqui nós temos a camada de ozônio, é um exemplo de como a gente polui com os nossos gases e acaba, não é que formando esse buraco que todo mundo diz, mas sim afinando a camada de ozônio. E aqui, por fim, a gente tem o fenômeno de chuvas ácidas, que vai ser, né, a junção de alguns gases prejudiciais, e essas chuvas ácidas podem corroer vegetação, corroer monumentos históricos, como já corroeu ao longo da nossa história. Então, esses fenômenos poluentes são ocasionados em diferentes tipos de climas e, claro, por influência do homem. Em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul. Preste atenção, Nordeste e Sul. Vamos ver as temperaturas do Nordeste? Aqui no mapa, a gente percebe que tem 22 graus, 22, 21, 22, 23, e aqui no Sul 4 graus, 10 graus, 4 graus. E aqui nessas figuras 2 é para a gente ver a umidade relativa do ar, do mesmo dia. Nordeste, a umidade estava entre 90% e 100%. E no Sul estava entre 90% e 100% de umidade também. Então, quando a gente fala em umidade, a gente lembra sempre de precipitação. Então, vamos ver quais alternativas são mais coerentes e qual está correta. Letra A. Altitude que forma barreiras naturais, nós aqui não estamos falando dessa altitude, nós estamos falando de umidade, de precipitação, nós estamos falando de vegetação que afeta a incidência solar. Não, como eu já disse a vocês, a questão nos mostra temperatura, nos mostra umidade, que está mais relacionada à questão de chuvas, por exemplo. Letra C, massas de ar que provocam precipitações. Olha, falei de chuvas, precipitações podem ser, né? Vamos ver o resto. Letra D, correntes marítimas que atuam na troca de calor. Essa questão, essa figura 1, a figura 2, o enunciado trata sobre correntes marítimas? Não. Continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura. Aqui a gente não está percebendo uma amplitude térmica, a gente não está vendo a diferença do dia ou da noite. Aqui a gente está vendo mesmo a influência dessas massas de ar, da umidade nas precipitações, nas chuvas do Nordeste e também da região Sul, tá bom? Então, é a letra C a resposta dessa questão. Era só a gente observar do que a questão se tratava, da umidade, do índice de precipitação, da temperatura, claro, né? Como vocês podem ver aqui, a umidade do Nordeste e do Sul é elevadíssimas, tá bom? Então, um cheiro para todo mundo e a letra C está respondida.